Enquanto parte da população já é vacinada contra a Covid-19, várias dúvidas surgem sobre os próximos passos e sobre a situação de quem já tomou a segunda e também a primeira e a segunda dose da vacina. E é justamente para esclarecer essas dúvidas que participa hoje com a gente aqui no TJ Goiás o infectologista José Davi Rubaez. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao TJ Goiás. E eu já começo com uma dúvida que a gente ouve muito por aí. Depois de tomar a vacina, o que eu posso fazer? Estou liberada da máscara, por exemplo, ou não? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, excelente pergunta, porque isso leva em consideração o que significa vacinação em qualquer tempo, mas em específico para a Covid-19. E quando a gente fala de vacinação e sua eficácia, a gente está falando de proporção de pessoas vacinadas comparadas com pessoas não vacinadas. O que isso quer dizer? Que a eficácia da vacina vai depender muito, em termos individuais, da circulação do vírus, porque quando você faz o cálculo da eficácia da vacina, você está comparando grandes grupos, ou seja, isso vale para um coletivo. Se você tem uma circulação de 1 milhão de vírus, você vai diminuir à metade essa circulação em pacientes vacinados, ou seja, você tem possibilidade de pessoas continuarem se infectando. O que é importante com as vacinas que nós temos? Que as pessoas, mesmo infectadas, têm um percentual muito baixo e muito raro que elas evoluam para caso grave e, em consequência, elas têm muita pouca probabilidade de irem a óbito. Então, os cuidados continuam mesmo depois de tomar a vacina? Eu sempre explico, é como que você tivesse uma máscara de melhor qualidade. Nesse momento em que nós temos uma circulação elevadíssima do vírus, todos os cuidados têm que se manter. Nós só deixaremos esses cuidados quando 80%, 90% da população estiverem vacinados e a circulação do vírus ficar muito, muito pequena. Orientação importante. Doutor José Davi, quem está com Covid pode ser vacinado agora ou precisa esperar alguns dias para tomar a vacina? Quem está com Covid ou com qualquer outra virose aguda não pode se vacinar porque vai perder a vacina. Não é que a vacina vai fazer mal. Então, a recomendação formal é você aguardar 30 dias após a finalização do quadro e aí sim aplicar ou a primeira ou a segunda dose, a depender do momento em que ele se encontrar no seu calendário vacinal. O senhor falou a respeito da gente continuar usando a máscara. A gente sabe que tem muitos filhos aí com saudade dos pais, que estão se mantendo em isolamento, principalmente pais idosos, e que agora tomaram a primeira e a segunda dose em sua maioria. Esses filhos podem voltar a conviver com os pais sem máscara ou mesmo dentro de casa vale essa mesma precaução, que o senhor trouxe? Continuemos de máscara. É fundamental essa sua pergunta. Nós temos que proteger pessoas vulneráveis. Se você vai se adentrar naquela casa, sempre de máscara. Tanto a pessoa que vai visitar o vó, vai visitar o pai, a mãe, quanto o pai e a mãe. Isso é um treinamento exatamente por aquilo que eu falei antes. É possível que você, mesmo vacinado, possa transmitir o vírus. E é possível que você, mesmo vacinado, possa se infectar. Então, nesse momento, todas as precauções que você tem, apenas você vai se sentir mais tranquilo, você vai se sentir um pouco mais amparado pela vacina, mas de maneira alguma é para levantar qualquer das recomendações que nós temos para barrar a transmissão aérea do vírus. Outra dúvida muito recorrente é se a vacina protege também das novas variantes, né? Cada dia a gente fica sabendo de uma nova variante. Ela protege, doutor? Isso é muito importante, porque aqui no Brasil os trabalhos têm demonstrado que a vacina, tanto a Coronavac quanto a vacina de AstraZeneca, elas continuam dando proteção para a circulação da principal variante que nós temos no país, que é a variante P1. Isso é uma notícia muito boa, inclusive demonstrado no Amazonas, né? Teríamos o principal foco de início da pandemia com a variante P1, o que nos deixa, nesse momento, com muita tranquilidade. Mas lembrando, enquanto o vírus circular mais, enquanto o vírus circular por mais tempo,
a produção de variantes, uma consequência que sempre acontecerá. Então, por isso, todos os cuidados sempre são muito importantes de continuar sendo utilizados pela população. E uma última pergunta, doutor. Às vezes a gente ouve muitos nossos telespectadores. Tomei primeira, segunda dose da vacina. É necessário fazer um teste para saber se a vacina pegou ou não precisa? Veja, se assim fosse, os trabalhos parariam você testando a vacina e pegando o exame de sangue. Se o exame de sangue tivesse positivo, você liberaria a vacina e a vacina estaria funcionando. E não é assim. Por quê? Esses testes medem coisas que não necessariamente são a base da proteção. Então, tem muitos mecanismos envolvidos, os testes que a gente tem não chegam nem perto dessa descrição. Então, o que a gente tem que se levar, se orientar é exatamente pela eficácia que na fase 3 as mais diferentes vacinas conseguiram, e agora que a gente está tendo dados mais recentes do uso na população, que nos deixam muito mais seguros dessa eficácia. Tá certo, doutor José Davi Urbaez, infectologista, participou aqui com a gente. Muito obrigado e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço.